Olá, pessoal. Sou Fernanda Honorato. Sou repórter do programa especial Tem a Síndrome de Down. E na nossa série Falando em Autonomia, vou conversar com a minha xará, a Fernanda, que é mestra para diversidade e inclusão. Oi, Fê, tudo bem? Por que, Tudo que bem. você escolheu esse caminho? Bom, eu sou terapeuta ocupacional também, né? Antes de fazer o mestrado em diversidade e inclusão, eu atendia numa instituição pessoas com deficiência física e uma das pacientes tinha uma questão de comunicação, né? Ela não tinha fala e eu percebia que ela tinha um potencial comunicativo bom, ela compreendia o que a gente falava, só que muitas pessoas acreditavam que ela não tinha esse potencial. E eu resolvi começar a estudar mais sobre isso e descobri o mestrado lá da UF, me inscrevi e comecei a estudar sobre a comunicação alternativa. Como é que você percebeu que ela tinha esse potencial? Eu percebia o contato dela com a mãe, né, a comunicação que ela tinha com a mãe sempre entendia o que ela queria dizer, se ela queria ir embora, se ela estava com sede, alguma coisa nesse sentido. E eu percebi que tinha essa comunicação, só que era muito restrita e muito pequena, assim, era um repertório muito pequeno que ela tinha comunicativo. Então, por exemplo, às vezes eu perguntava se ela queria fazer alguma coisa, ela fazia um sinal, fazia um barulho, que não é o sim e não que a gente conhece, né? Por exemplo, o sim e o não com a cabeça. Ela fazia um som, um sinal, às vezes ela fazia um bico para dizer um não. Então, ela dava alguns indícios que ela entendia o que a gente estava querendo dizer e ela passava as informações da maneira dela. O que você fez a partir daí? Eu comecei a montar pranchas para ela. São painéis com imagens e figuras em que ela pudesse fazer escolhas, né? Mostrar o que ela queria fazer de atividade ou alimentos, por exemplo, que ela gostaria de comer. E aí, no mestrado, né, eu comecei a ver que é muito mais que isso a comunicação alternativa. Né? Dar autonomia para a pessoa é abranger, alcançar todas as funções comunicativas possíveis. Então, só fazer escolhas é muito pouco. Agora, eu trabalho mais com o método POD, que a tradução em português dessa sigla ficou convencionada em pranchas pragmáticas de organização dinâmica. O que seria isso? É um sistema de comunicação robusto que abrange várias funções comunicativas e ele é organizado em pranchas que são agrupadas em um livro que a gente pode utilizar tanto na baixa tecnologia, que são livros mesmo impressos, quanto em alta tecnologia, que aí já utilizam softwares e hardwares específicos para comunicação alternativa, em que a criança pode tanto apontar ou contar com um parceiro comunicativo, que seria o familiar ou um terapeuta, para fazer esse rastreamento para ele, ou então esse equipamento de alta tecnologia que também pode ser apontado ou com um rastreio visual, por exemplo, né, que é o mouse ocular, que a criança olha e aí a prancha vai abrindo conforme ele vai olhando para cada ícone. Quais são essas funções comunicativas? As funções comunicativas são diversas. Por exemplo, pedir informação, expressar uma opinião positiva, expressar uma opinião negativa, pedir um objeto, pedir ação, dar informação sobre alguma coisa. Por exemplo, contar que um sonho que eu tive ontem. Então, assim, são diversas. No método POD, que é um sistema robusto de comunicação, ele abrange pelo menos 20 funções comunicativas. Como é que as crianças utilizam esse tipo de prancha? Eu vou te dar um exemplo. Algumas crianças que não têm fala, às vezes têm alguns comportamentos que os pais não entendem muito, né? Até nas terapias de gritos ou de choro, que às vezes não tem um motivo assim muito compreensível. E aí, utilizando esse podbook, né, que é um livro de comunicação, a criança poderia, por exemplo, falar que está cansada dessa forma. Aqui na minha mão tem um livro de comunicação alternativa com 12 imagens por página. A primeira imagem que eu estou apontando está escrito mais a dizer, que tem um número 2, que indica que vai para a página 2. Então, eu vou virar mais a dizer. Aqui, por exemplo, a criança pode contar eu quero, que já tem o número 11, e a gente vai para a página 11. Descansar.
Então, poderia ser uma criança que está cansada, por exemplo, a gente estava fazendo um treino de marcha, uma atividade cansativa, e ela não tem como dizer isso com a fala, e aqui, usando o livro, ela poderia dizer que está cansada e precisava de uns minutos para descansar. Então, a gente está dando o exemplo de criança, mas isso pode acontecer com adulto também, né? Após um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, um AVC, isso pode acometer a fala do adulto. Né? E a comunicação alternativa pode ser utilizada temporariamente durante esse período que a pessoa está sem a fala ou para a vida toda. E é muito importante a participação das famílias, porque a ideia é que essa comunicação não seja só um momento da terapia, seja para a vida da criança, então, do adulto, né? Que ele utilize esse livro, esse podbook, em todos os contextos da vida dele. E o que é autonomia para você? Autonomia é a pessoa poder atuar sobre a vida, né? Então, a comunicação alternativa está totalmente envolvida com isso. A gente poder falar o que a gente quer, a gente poder dar uma informação, perguntar sobre alguma coisa. Então, a autonomia está totalmente interligada a isso. Fê, obrigado pela sua entrevista. Muito bom estar aqui, te ter essa oportunidade com você aqui. Ela faz que sim com a cabeça em agradecimento. Então é isso, pessoal. Até a próxima.